Boa noite. Alberto João Jardim vai ser distinguido com a mais alta condecoração regional. O Cordão Autonómico de Distinção, Medalha de Mérito, é para atribuir no dia 1 de julho, no Dia da Madeira e das Comunidades Madeirenses. A proposta é do Grupo Parlamentar do PSD Madeira e deve ser aprovada pelo Parlamento Madeirense. Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, é o convidado do programa em entrevista de hoje. Muito boa noite, Sr. Doutor. Boa noite. Estava à espera desta distinção? Primeiro, deixe-me interromper que eu tenho que fazer um ato de justiça. Eu queria lhe agradecer, perante todo o público que nos está a ouvir, o trabalho excelente, imparcial, que fez daqueles vários episódios sobre a minha vida de governo. Devo dizer que é um trabalho isento, que é um trabalho em que ouvi toda a gente e, por isso, não é só dizer mal da televisão, também quero reconhecer o seu excelente trabalho. Parabéns. Em meu nome e em nome também da RDP Madeira e dos meus colegas que colaboraram neste programa, também agradeço essa distinção e esse agradecimento. Mas estava à espera desta distinção? Vamos lá ver. Eu não gosto de falar disto. Primeiro, quero agradecer, porque estas coisas devem-se agradecer e devem ser reconhecidos. Quero agradecer ao Presidente do Governo e Presidente da Comissão Política do PSD esta sua iniciativa. Em segundo lugar, acho que não devo falar sobre o assunto sem a Assembleia Legislativa da Madeira se pronunciar, que é ela que se compete pronunciar. Mas podia ter acontecido mais cedo? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu não falo do assunto porque compete à Assembleia Legislativa da Madeira se pronunciar. Portanto, não me fica bem estar a falar desse assunto. Sinto-me honrado por ser a Assembleia Legislativa da Madeira a decidir, seja o que for que decidir, porque isto foi uma luta de muitos anos. A Madeira só teve o seu Parlamento, o seu poder legislativo, depois de 1976. Portanto, para mim, será sempre uma grande honra qualquer coisa que a Assembleia decida. Isso quer dizer que vai aceitar? Obviamente que sim. Então eu lutei a vida inteira. Ainda não temos a autonomia que eu gosto, ou que eu acho que a Madeira e o povo madeirense têm direito. Portanto, apesar da minha formação presidencialista, que nunca escondi a ninguém, eu tenho o maior respeito pelo Parlamento da Madeira. E fique sabendo que é uma pena não existirem normas que permitam, muitas vezes, evitar incidentes que lá há e que hoje o Parlamento Europeu, por exemplo, não admite. Se alguém fizer garotadas lá dentro, vem os segurança e põe na rua, independentemente de ser ou não deputado. A lei portuguesa não permite isso, infelizmente, e a extrema-direita serviço disso para atacar um dos pilares da nossa autonomia, que é a existência do Parlamento. Mas acha que o Parlamento madeirense está pior, digamos assim, nesse sentido? Não, o que eu estou a dizer é que o Parlamento madeirense, dadas as leis da República Portuguesa, desde a sua fundação, está vulnerável a um tipo de acontecimentos que passaram a ocorrer garotices desde que a extrema-direita arranjou uns palhaços para estragar o Parlamento. Sr. Doutor, há quem entenda que esta distinção no dia da região autónoma da Madeira é um sinal de aproximação entre o Dr. Miguel Albuquerque e o Dr. Alberto João Jardim? Não sei, desculpe. Acha que há aqui uma aproximação? Uma coisa é termos discordâncias, uma coisa é estarmos em lados opostos. Toda a gente sabe que o Dr. Miguel Albuquerque pensa pela sua cabeça, eu penso pela minha cabeça. Aliás, esta é uma cultura do Partido Social Democrata e, portanto, se algumas vezes temos opiniões que são diametralmente opostas, isso não quer dizer que estejamos de costas viradas um para o outro. A maioria dos partidos da oposição questiona apenas o momento. Alguns entendem mesmo que esta condecoração visa minimizar as tensões internas do PSD já Madeira. A falar no dia 1 de julho. O dia 1 de julho é uma sessão parlamentar, não é uma sessão que eu perceba. A sessão para a entrega de uma condecoração não tem nada a ver com uma sessão parlamentar do dia 1 de julho. De maneira que eu, trocando impressões com o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, penso que é a intenção dele, se acaso houver qualquer cerimónia, as cerimónias não serem confundidas, até por uma questão legal.
dessa matéria. Mas digamos que esta distinção visa minimizar também as tensões internas do PSD Madeira, ou seja, aproximar, digamos assim, a família PSD. Vamos lá ver. Eu fui presidente do governo durante uma série de anos. O atual presidente do governo, obviamente, tinha que fazer uma política diferente de mim, porque somos duas pessoas diferentes. Ele até é monárquico, eu sou republicano, para você ver. Mas somos ambos sociais-democratas. E, portanto, era natural que aparecessem discordâncias. Mas isso não é tensão. Isso não é tensão. Como é que olha para o PSD Madeira neste momento? Eu acho que o PSD Madeira tem que fazer tudo para ganhar as eleições, porque a alternativa que se divisa é grave. Grave por várias razões que eu lhe explico. Como sabe, aí está um ponto de discordância com o Dr. Miguel Albuquerque. O Dr. Miguel Albuquerque começou a bem. Quis encerrar um contencioso que é impossível de encerrar por enquanto. O contencioso da autonomia. E porquê é impossível de encerrar? É porque não estão conseguidos os nossos direitos. E em que é que se consistem esses nossos direitos? Primeiro, é preciso mais autonomia constitucional. A Constituição não tem que dizer quais são os poderes da região. Tem que dizer quais são os poderes do Estado na região e daí para lá é tudo connosco. Segundo, o Estado não pode ser unitário, ter mais de um Parlamento, mais de uma fonte de poder legislativo. O Estado tem que se acabar com essa fraude de criar autonomias e ao mesmo tempo inscrever na Constituição que o Estado é unitário. Terceiro, a dívida da Madeira tem que ser resolvida. E resolvida como? Não é aquela pouca vergonha do governo Passos Coelho que nos pôs a pagar, que não nos inseriu e criou para nós um plano específico de, como é que eles chamavam? O plano de económico e financeiro. Plano de ajustamento económico e financeiro. Sim, económico e financeiro. A Madeira, durante 550 anos, foi saqueada. Os valores, o nosso suor, foi esmagadoramente, está provado pelos estudos feitos, foi esmagadoramente para o Estado português, sob a forma de monarquia e depois sob a forma de república depois. Ora, como é que depois de nos terem levado durante quase 600 anos aquilo que nós produzimos, ainda nos vem exigir o pagamento de uma dívida que tivemos que recorrer à banca para aproveitarmos o dinheiro de graça, que era o dinheiro dos fundos europeus, e desenvolvermos a Madeira, porque nós é que tivemos que pagar a parte nacional, porque Lisboa nunca pagou nada. E ainda vem exigir, olha, eu se estivesse neste momento no governo, não pagava a dívida, pura e simplesmente. Sei que já bateram, foi um grande esforço financeiro da parte do governo regional, mas mas acho que não se deve pagar, acho que isto tem que ser resolvido. Quarto ponto, a questão da continuidade territorial. Como tem visto, Lisboa não resolve o problema da continuidade territorial. A Espanha resolveu isso há muito tempo. Os Açores não têm limites de preços nas passagens para serem subsidiadas. Connosco é sempre diferente. E, finalmente, em quinto lugar, tem que se acabar com a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Sabe que Portugal é dos raros países da União Europeia que tem fiscalização preventiva da constitucionalidade. A fiscalização da constitucionalidade é sempre sucessiva na maior parte dos países civilizados. Isto é mais uma impulsão colonial. De maneira, estes 5 pontos, enquanto não forem resolvidos, existe um contencioso das autonomias. E, portanto, voltamos ao início da sua pergunta. A alternativa que se põe a este poder é um poder que, a linha A, é um poder do partido que mais foi contra a autonomia e que mais oprimiu a Madeira nestes anos de autonomia. Segundo lugar, é um partido que a gente olha para os possíveis quadros que tenha e é de rir à gargalhada e, além de irmos nos enfiar outra vez debaixo do poder central, é, de facto, de rir à gargalhada. Dr. Álvaro Santos, como é que analisa esta difícil relação do Governo da Madeira, do atual Governo, de Miguel Albuquerque, com a opinião pública? Há aqui, digamos assim, um degradar da imagem. Desculpa, está-me a falar da opinião pública ou da opinião publicada?
A opinião pública e a opinião publicada. Não. São duas coisas diferentes. Eu, durante a minha vida política, tive sempre muito respeito pela opinião pública. Mas, se for ver tudo o que eu fiz, e eu era das pessoas que contentava-me em ter pessoas que estavam do meu lado e pessoas que eram minhas inimigas. E nada mais do que... Mas acha que o atual governo ainda goza do estado de graça de 3 anos? A opinião publicada é outra coisa completamente diferente da opinião pública. A opinião pública é saber, e aí tem que se ter faro político, perceber o que é que a população quer. A opinião pública enfiou barretes como o ferry e o novo hospital e outras asneiradas que andam por aí, e os partidos foram atrás disso. O lobby do Sr. Armas aí na Madeira quer um ferry que custa milhões de euros e que, para ir em gajos, 50 ou 60 gajos a Lisboa por ano com carros, e quando os carros até de aluguel lá são mais baratos, e quando com viagens de 86 euros de avião, não estou a ver quem é que vai andar a passear de barco. Tudo loucuras. De maneira que Mas se há um lobby, porque é que a empresa Naviera Armas saiu da Madeira? Porque a empresa Naviera Armas saiu porque queria que os subsidiasse. E o Alberto João não enfia barretes com o dinheiro do povo. O Alberto João, com o dinheiro do povo, foi investimentos que criaram emprego. Agora, o dinheiro do povo não é subsidiar o Sr. Armas quando isso é as ligações exteriores do arquipélago são obrigação do Governo Central, princípio da continuidade territorial, está no Estatuto. O Estatuto é uma lei da Assembleia da República, o Governo viola o Estatuto, o Governo da República está numa posição inconstitucional. Com isso quer dizer que este Governo não devia insistir no ferry? Como? Eu acho que em questões... Eu compreendo, vou usar uma linguagem de Coimbra. Eu acho que houve uma caloirice. Como toda a gente na altura, era um governo que se candidatava pela primeira vez, toda a gente falava de ferries e de hospitais e tal, porque eu nunca vi, a oposição falava, mas nunca vi eles prometerem que faziam. Se calhar já sabiam que iam perder as eleições. Mas eu acho que neste momento, isto é uma opinião muito pessoal, a partir do momento que seriamente se viu que é preferível, por exemplo, no caso do hospital, eu também, a certa altura, já tinha um projeto de um hospital novo, mas depois, quando vi o dinheiro que aquilo ia custar, não tanto sequer a obra física, mas depois o equipamento daquilo, manter aquilo, é preferível utilizar os terrenos à volta do hospital. Hoje, na União Europeia, a tendência não é para dispersar serviços, é concentrar serviços. E, a seguir, aproveitar aquele espaço e ir juntando módulos de novas especialidades, porque o que as pessoas querem é encontrar solução, tratamento, não é um edifício novo. E então o dinheiro que é para gastar no edifício, equipe-se com o que há de mais moderno, o hospital. Com isto quer dizer que não se deve gastar dinheiro com o ferry? E eu acho... Nem com o ferry, nem com o hospital novo. Ou então Lisboa que paga o ferry, porque eles é que estão em falta, não é o Governo Regional. Eu acho que o Governo Regional tinha que ter um ato perante a população, que eu estou convencido que os bons madeirenses, as pessoas que de facto são, e a maior parte, felizmente, da população, a maior parte esmagadora, se o Governo vier e disser, olha, eu enganei-me, afinal, teve a ver isto dos custos, isto não vai compensar, eu prefiro que nós propomos que este dinheiro, em vez de ser para isto, é para aquilo, até porque se a gente começa a pagar coisas que são obrigação de Lisboa, vamos querer... Eu estou convencido que a população gostava deste género, deste gesto de verdade por parte do Governo Regional, um gesto humilde, porque toda a gente se engana. O tipo que está em casa ao ver um gesto deste também diz, poxa, realmente eu às vezes também me engano. Pronto, houve aquele entusiasmo eleitoral de prometer essas coisas, mas está na altura, se não se pode fazer, dizer, não se pode. Isto é um erro. Vamos gastar o dinheiro de todos os contribuintes, já basta o dinheiro que se vai para aí a gastar, a mandar cestinhos de compras para a casa das pessoas, não para os pobres, mas para aqueles que deitam o voto lá no partido. E isto não é só um pecado da oposição. Dr. Alberto Jardim, ainda falando da continuidade territorial, a liberalização dos transportes aéreos foi um erro do seu governo? Não foi o erro do meu governo, se você não tivesse a liberalização dos espantos. O erro foi depois o acordo que se andou a fazer com Lisboa e que ainda hoje deu uma treta que não está resolvida.
A liberalização era absolutamente necessária para você ter aí todas as companhias low cost. Ainda há dias fui a Paris e vim de low cost, quer dizer, abriu a Madeira ao mundo. Deus nos livre, está sujeitos ao monopólio da TAP. Isso então era o fim da macacata. Aqui. A verdade é que sair de avião na Madeira custa por vezes muito caro. Como é que olha para esta negociação do subsídio social de mobilidade? Que subsídio social de mobilidade é que defendia? Eu defendo igual à Espanha, igual às Canárias, mas vou mais longe. Acho que no momento em que a Europa, como sabe, tinha dois pilares, a coesão social e a coesão económica. Durante anos bati-me nas instituições europeias não foi só eu a me bater, pela coesão territorial. De propósito, como vinha de uma ilha, e no último tratado europeu, passou a ser, juntamente com coesão económica, coesão social e coesão territorial, passou a coesão territorial a ser um dos pilares da União. O que é que os Estados-membros têm que fazer e não podem andar a dormir? Se a coesão territorial é uma questão de pilar europeu, é uma fundamentação da existência da União Europeia, então a União Europeia, de uma vez por todas, no seu conjunto de ilhas de toda a Europa, tem que encontrar uma política única para o espaço europeu para resolver para cumprir o princípio da continuidade territorial. Mas isto não se resolve ainda Lisboa ainda Bruxelas tirando o chapéu e beijando a mão daqueles então, burocratas. Resolve-se com pressão de Portugal e de outros países que têm ilhas para resolver de uma vez por todas, ao âmbito da União Europeia, a questão da continuidade territorial. Até porque neste momento há fundamentação jurídica para fazer isto, visto que a Europa não só se baseia na coesão económica e na coesão social, baseia-se também na coesão territorial. E isto tem que ser feito. Enquanto não está resolvido, o senhor, não tratem nem a Madeira diferente dos Açores. Os Açores, não sei se foi para safarem a SATA, mas havia passagens. O açoriano recebia sempre tanto, lá não sei quanto é que ele recebe, mas podia até comprar passagens de 1.000 euros. Claro que a SATA foi debitando 1.000 euros aqui, não sei se foi uma maneira indireta. Aqui não, acho que acima dos 400. Porquê que a Madeira não conseguiu um modelo igual? Pergunta quem negociou isto com o Sr. Passos Coelho. Pergunta quem negociou isto com o Sr. Passos Coelho. Agora... Teve a ver com o seu mau relacionamento com Pedro Passos Coelho, o ex-primeiro-ministro? Não, porque não fui eu que negociei, o modelo está atualmente em vigor. O meu modelo estava a funcionar. Se calhar até podia ser um coisinha mais caro ao madeirense, mas a verdade é que funcionava e não havia estas confusões que há agora. Portanto, passa pelo seguinte: o Governo Central cumpre o princípio da continuidade territorial. O Governo Central trata toda a gente por igual. O Governo Central vai ao modelo espanhol e vê o que é o princípio da continuidade territorial. Os países que têm ilhas dentro da União Europeia têm que obrigar à consagração legal do princípio da continuidade territorial devido ao último tratado europeu. Como é que olha para a postura do Governo da República em relação à Madeira? É um governo colonialista como outros qualquer. Aliás, o Governo da República é um governo com sorte. Eu não posso ser aqui a expressão popular que nasceu com virado para a lua, mas o António Costa acho que nasceu com virado para a lua, porque ele está beneficiado de uma excelente situação internacional. Não há dúvida que ele fez uma política, que era aquela que ele defendia quando em luta com o governo de Passos Coelho. Ele teve o bom senso, porque ele tem um Ministro das Finanças que é tão socialista como o meu gato. O Ministro das Finanças, se não fosse um liberal ortodoxo, eles não o ponham lá no sítio onde o puseram. Eles fizeram uma política keynesiana e que aquela política não tem nada a ver com o socialismo. O PC e o Bloco de Esquerda estão satisfeitos porque só ficam satisfeitos com um pouco. Basta não estar o PSD e o CDS no governo. E a Madeira está a ser prejudicada por essa estratégia? Este governo fez uma política keynesiana, que foi o que eu sempre fiz na Madeira, por muito dinheiro em circulação e beneficiando do seguinte, porque às vezes muito dinheiro em circulação, mas já lhe vou dizer os pontos fracos. O pôr muito dinheiro em circulação podia ter provocado a inflação. Não provocou a inflação, porquê? Porque o Banco Central Europeu tem segurado as taxas de juros. Portanto,
há de facto mais dinheiro distribuído, que é o que eu sempre defendi e fazia. Há um aumento do consumo, em vez das tontices que fez o Passos Coelho, há um aumento do consumo e, portanto, a economia subiu. O desemprego, de facto, diminuiu, não tanto como diz o Governo, porque há mecanismos que estão a camuflar, há uns subsídios e uns falsos empregos e umas coisas que se queria, também sei como é que se faz isso, há de concordar. Mas, de qualquer maneira, beneficiou de uma excelente situação internacional. É preciso ter cuidado, com a percentagem da dívida pública no produto interno bruto. Eles estão com uma percentagem muito maior em relação ao produto interno bruto que nós estávamos no meu governo. E no relacionamento com a Madeira? Já lhe disse, é um governo colonialista para todos os efeitos. É uma pouca vergonha. Aliás, este governo da República devia estar demitido. Repare, houve aqueles incêndios, aquela tragédia. A tragédia repete-se 2 meses depois, sem que durante esses 2 meses o governo tivesse tomado medidas, o que custou outra vez vidas humanas. O Presidente da República, que também tem responsabilidades nisto, tinha a obrigação de ter demitido o governo. Acha que é uma estratégia do PS e do governo de António Costa? E, portanto, este governo, que goza de um certo, como sabe, em certos sectores que dominam a opinião pública, há uma certa religião de esquerda. Eu digo religião porque tornou-se, e a certa altura, até a religião é racional. O Papa Bento XVI dizia que não há fé sem racionalidade, que foi uma grande viragem na Igreja. Mas agora perdi-me com isto tudo. Mas acha que há uma estratégia do PS, de António Costa, para que o Partido Socialista seja poder aqui na Madeira? Penso que o Partido Socialista está convencido que o Dr. Cafofo pode constituir uma alternativa ao Dr. Miguel Albuquerque. Claro, não vai coisa, escavacou a cidade toda. Isto que se está a passar na cidade é de loucura. Por exemplo, o Bom Jesus tinha que ser aberto porque eu sei que era preciso meter condutas de água e a Câmara aí tem tido preocupações positivas. Mas agora reduzir a faixa de trânsito no Bom Jesus, fechar a Fernão Ornelas, isto é de loucura, porque o que se está a passar, desculpe, eu vou ser muito cruel agora, isto é uma saluice nisto tudo, que é querer imitar as grandes cidades europeias. Veja só a diferença. Enquanto que as grandes cidades europeias são quase todas planas, aqui a cidade do Funchal, que vai do mar até pelo menos 550 metros de altitude, a cidade do Funchal, tirando esta pequena bacia à volta da Sé, eu diria que vai desde o Socorro à estátua do Infante do Henrique, tirando isso, é toda inclinada. Portanto, não se pode estar à espera que as pessoas não tenham que trazer carros, não tenham que recorrer a meios de transportes. Isto andar a fechar só para imitar as grandes cidades, acho que uma parvoíce, desculpem o termo. Depois vão para a Câmara, arranja, vai ali e impugna as obras da Ponte Nova. A seguir vem o Governo, impugna as obras do Bom Jesus, de cá para lá, em 2 tontices de uns e de outros. Porque esta coisa, está lá um muro que está em 300 anos, vai-se deixar um buraco ali, está tudo louco, está tudo louco. Esta mania de querer passar a cultura não é isso, a cultura é criatividade, não é estar a fazer estas tontices todas, é como esta abdicação do homem ante a natureza. Eu costumo dizer que toda a história da humanidade é o homem a vencer a natureza, é pagar caro quando comete erros, mas agora ser governado pela natureza, nem pensar nisso. Portanto, tudo isto está errado, como no Bom Jesus. Então, vai por paralelepípedos. Eu lembro que tive a preocupação de tirar paralelepípedos de todo o lado, porque o paralelepípedo cedia com mais facilidade que o alcatrão. É um custo que implica mão de obra, é um custo enorme manter os paralelepípedos e até é pior para os carros e para as pessoas tropeçarem. Portanto, tudo isto é uma loucura e não vejo que, com estas loucuras, o Dr. Cafofo possa constituir qualquer alternativa. Ele pode ser alternativa, mas vai tomar juízo. Há dias o Dr. Francisco Santos, o Presidente do Gabinete de Estudos do PSD Madeira, admitia um cenário de eleições antecipadas. Como é que vê este cenário? Eu não tenho nada a opor a isso, quem sou eu para me opor? Mas
Não Mas acha discordo. que traria Não vantagem discordo. ao PSD Madeira? Isto não pode ser visto assim. Isto pode ser visto assim. As eleições antecipadas, evidentemente que a vantagem que podem tirar ao PSD Madeira é o seguinte. A população ainda tem muito presente o desastre que foi o Sr. Passos Coelho. O Dr. Rui Rio terá que fazer um ano absolutamente louco para convencer as pessoas a votarem de maneira diferente do que no atual Dr. António Costa, que tem a vantagem de estar a beneficiar da conjuntura internacional e que teve o bom senso de não ter um ministro das Finanças socialistas, mas ter um keynesiano que aplica políticas que eu próprio gosto. Agora, uma coisa é a questão nacional, outra coisa é a questão regional. E na questão regional o mais importante é não entregar a autonomia, que nem sequer temos a que precisamos, outra vez nas mãos dos tipos que mais foram contra a autonomia. Isto quer dizer distanciar as eleições regionais das eleições nacionais? Portanto, são duas coisas diferentes. Portanto, não é que os madeirenses sabem muito bem, mesmo que as eleições fossem ao mesmo tempo, sabem muito bem que distinguir, parece, ninguém é muito, toda a gente sabe distinguir entre o boletim que é para a República e o boletim que é regional. O que ia haver era uma certa confusão de temas. E a próxima campanha já não pode ser com ferros e hospitais e motas e cestos de compras para os eleitores e coisas assim do género. Mas é uma coisa muito séria sobre o futuro. Isso quer dizer que o governo Tem que ser um debate à parte. Tem que ser um debate à parte. Quer dizer que o governo do Dr. Miguel Albuquerque está a exagerar na propaganda? É isso que quer dizer? Não está a exagerar. Coitado, eu acho que ele faz pouca propaganda. As asneiras que a Câmara está a fazer na cidade do Funchal, o fechar o Fernando e coisas assim do género, a imitar grandes cidades, as asneiras que estão ali a correr, se eu fosse comigo eu a estar no governo, o que eu já não tinha dito feito. Um cenário de eleições antecipadas implica a admissão do governo. As eleições antecipadas não tem drama nenhum. Eu fiz eleições implica antecipadas. A admissão do governo. O Dr. Miguel Albuquerque devia ser candidato novamente? O partido é que vai decidir, ele é que sabe. Eu tive a ocasião, numa entrevista aqui, na rádio, na RDP. RDP Madeira, sim, de dizer que isso é uma questão que cabe, em primeiro lugar, ao Dr. Albuquerque resolver. Ele é que sabe as hipóteses que tem. Em consciência, ele deve decidir. E ele decidirá em consciência, tu absolutamente coisa. Agora, acho inoportuno que as pessoas ponham, deve ser ele, não deve ser ele. Não, deixe o homem decidir. O que é que espera do Congresso do PSD Madeira? Mas está marcado algum congresso? Vai haver um congresso, em princípio, para o final de... Não faço ideia. Vai participar no congresso, se houver? Se eu for convidado, vou. Agora, isso tem que ser muito bem pensado, porque o último congresso elegeram um presidente da mesa que, depois do Dr. Miguel Albuquerque ter feito um excelente discurso de unidade do partido, esse senhor foi falar, não sei demonstrar o que se foi, das pessoas que mais ligado teve ao passado do PSD. Ainda bem que ele já não está no governo, também para as obras no governo. Eu costumo brincar com o Dr. Albuquerque, dizendo, você bateu o recorde, teve um secretário do equipamento social que era contra as obras, de maneira que esse senhor tratou mal os companheiros de partido no discurso de encerramento e para coisas dessas ninguém está para isso. Está a referir-se ao Dr. Sérgio Marques? Não sei. Há tempos, no seu Facebook, o senhor dizia que é preciso ter cuidado com as argoladas, referindo-se que é preciso não dar o flanco com anúncios de milhões para aumentar o Porto de Cruzeiros, quando há necessidade do Estado garantir o pagamento do novo hospital, por exemplo. Acha que o anúncio de obras de milhões pode prejudicar, digamos assim, o entendimento com o Estado nas negociações do que é essencial? Não, o anúncio de obras só pode prejudicar se elas depois não se concretizarem. Você repare, eu tenho uma estratégia diferente. Por exemplo, obviamente que havia obras que se anunciava para lutar por elas, questão do aeroporto. Ele veio 20 e tal anos a conseguir que aquele aeroporto, os meus governos conseguirem pôr aquele aeroporto ali como ele está hoje. E falta atenção, agora já que estou falando de aeroporto, eu vinha de França, onde teve de férias,
há poucos dias. E ao meu lado vinha um casal francês. E o homem disse-me, eu ouço dizer que o aeroporto da Madeira é muito pequeno. O homem estava assim. Eu disse, qual o problema? O aeroporto já tem tantos metros e tal. Quer dizer, ainda se fala do anterior aeroporto que não existe. Quer dizer, aqui é preciso um esclarecimento maior a nível internacional. E só depois do avião aterrar é que eu lhe disse, olha, o problema aqui nem é o tamanho do aeroporto. Você veja o tamanho que ele tem. O problema é que às vezes é os ventos. E acha que perante a dívida há hipóteses deste governo continuar a fazer obras? Que obras é que considera essenciais em nome da economia? O governo anunciou uma que eu tenho que felicitar o governo. Mas eu estava-lhe a dizer o seguinte, é preciso cuidado com o que se anuncia. Eu lembro que ia por aí fora e às vezes dizia, é preciso abrir uma estrada aqui. E a minha primeira resposta era, não tenho dinheiro, não faço, não quero coisa. Mas depois, se fosse preciso, abria. Mas eu só aparecia no dia da inauguração e você havia de ver como as pessoas reagiam a isto. Porque eles diziam, só estou a dizer que não fazia, mas fez e tal. Isto dá mais efeito do que estar a dizer vou fazer. Em algumas coisas deve ser. Por exemplo, eu felicito o Governo Regional por ter anunciado a conclusão da cota 500. Sem a cota 500 é impossível, pode fazer os planos urbanísticos que quiserem, sem a cota 500 você não endireita ou não põe em termos urbanísticos e em termos de planeamento a cidade do Funchal a funcionar. Claro que houve para aí um secretário regional que acabou com as obras, mas agora, felizmente, e foi muito oportuno, o Presidente do Governo anunciar a conclusão da cota 500. Dr. Alberto Jardim, as sondagens que não são publicadas, que são feitas para consumo interno das diferentes forças políticas, não são nada animadoras para o PSD. Quem é que diz isso? Este podia ser, fala-se à boca pequena dentro das estruturas partidárias. Este podia ser o momento ideal para testar, digamos assim, uma aliança democrática? Ou o PSD não devia ir coliado com ninguém? Eu acho que o PSD, isso é que eu não tenho dados para tomar uma posição sobre essa matéria. Porque isso implicava estar na direção política do partido, coisa que eu digo dessa água não beberei, e é preciso saber qual é o tipo de relação que existe, quer entre o PSD e o CDS, quer entre o PSD e o PS, etc, etc, etc. Eu aí não me meto, porque neste momento não tenho opinião sobre esse assunto. PSD e CDS nunca tiveram uma boa relação na Madeira. O que eu nunca tiveram, no meu tempo, mas agora as coisas estão melhores. O que eu digo é o seguinte, cuidado, que não se pode entregar a Madeira àqueles que foram os mais arraigados inimigos do progresso da autonomia, do aumento da autonomia ao longo destes anos. Como é que vê o Dr. Paulo Cafofo, o Presidente da Câmara do Funchal? Eu tive ocasião já de dizer, já tive ocasião de dizer que acho o Dr. Paulo Cafofo um bom Presidente de Câmara. Agora que lhe deu para a geneira com as Fernão Neles e com os Bom Jesus e não sei o quê. Mas que acho um bom Presidente da Câmara. O que eu acho é que o Dr. Cafofo não tem uma posição autonómica que dê garantias aos autonomistas como eu, e não sou só eu o único autonomista na Madeira, como o Dr. Paulo Cafofo. Não tem gente na sua facção do Partido Socialista que garanta uma boa gestão da administração pública. Teme que possa haver também uma geringonça aqui na Madeira? Isso ainda era pior. Olha, isso está-me a ver. Tenho vontade de rir. Então já vi o que era este PC e este bloco de esquerda metidos no governo da Madeira. Diga-me qual é o próximo avião que é para eu me ir embora daqui. O senhor vota no Funchal. Nas últimas eleições votou Paulo Cafofo ou votou Rubina Leal? Votei Rubina Leal, até porque tinha o filho na lista, em posição não elegível, até porque, e eu acho bem, tenho que concordar ou discordar que a vida é dele, mas acho que ele deu uma boa lição. Depois do que certa facção do PSD tinha feito nas eleições de 2013, ele deu uma lição dando a cara pelo PSD. Como é que viu os resultados nas últimas autárquicas do PSD? Eu não percebo como é que se mantém o atual secretariado do PSD depois desses resultados.
Houve aqui uma má estratégia, é isso? Falta o quê? O PS de Madeira? Desculpe, foi uma loucura completa. Apenas ganharam câmaras aqueles que já eram autarcas escolhidos por mim no meu tempo. De resto, as escolhas desta gente, da atual Comissão Política, foi tudo um desastre. Foi uma má estratégia não apostar no Dr. Ricardo Nascimento, na Ribeira Brava, por exemplo? Está claro que sim, um desastre total. Um desastre total. Falta o quê? Planificação no PS de Madeira? Não pode haver. Como se diz, amizades pessoais a pressionar soluções que depois não têm êxito. O senhor diz que é preciso afastar a incompetência. Quando diz isto, está-se a referir a quem? Eu não disse aqui isso. Ainda não disse, mas já disse outras vezes. Digo e mantenho. Atenção, eu acho que a incompetência é uma coisa que deve ser afastada. O que é que espera da liderança de Rui Rio? Eu espero que ele está numa fase de arrumar a casa. Com toda a franqueza, não sei se ele vem a tempo das eleições do ano que vem. Ele tem uma curta margem. Segundo, o Passos Coelho e o seu grupo, que tem também continuadores aqui, deixou o PSD no estado tal que isto não vai ser fácil. Claro que o Dr. Rui Rio é um sacarneirista, de certo modo, é um homem da descentralização, porque ele tem que se agarrar a esta regionalização. O que o Costa vai fazer lá na República, ele diz que está descentralizando, não é verdade. Ele vai dar mais uns poderes às câmaras, vai-lhes dar mais os dinheiros, mas isso não é descentralizar. São opções administrativas dentro da mesma centralização. Só há descentralização na regionalização. Só há regionalização no federalismo, não há existência de regiões em Portugal com um poder legislativo. Lisboa nunca há de fazer isto, porque Lisboa quer governar o país. E acha que o PSD... Portanto, e repara, o Dr. António Costa deu há uma semana ou 2 semanas, uma entrevista dizendo que a regionalização nem faz parte agora deste governo, embora ele tivesse falado em regionalização na campanha eleitoral, e nem sei se no próximo mandato isso fará parte. Isto mostra a hipocrisia desta descentralização. É deitar mais coisas para cima da Câmara, as câmaras vão ser levadas, que eles nunca vão dar o dinheiro necessário para as câmaras terem as competências que estão passando. Eu fartei muitas vezes em reuniões com presidentes de Câmara, mesmo no continente, os alertar para isto. E, portanto, o que se está a fazer é tudo uma hipocrisia. E em termos de autonomias, acha que o Dr. Rui Rio é capaz de desencadear o processo de revisão constitucional? O Partido Socialista é jacobino. Desde a Revolução Francesa, que os jacobinos são pela centralização do Estado e os grandes herdeiros do espírito da Revolução Francesa, do jacobinismo, é de facto, nos aspectos positivos e nos aspectos negativos. Quem estudar a história sabe que os herdeiros são o Partido Socialista. Nunca haverá regionalização com os socialistas. Aliás, o que se está a passar na Espanha... Regionalização, o que está a passar no capítulo das autonomias. Não, eles são contra isso tudo. O que se está a passar... E estes conflitos vão-se agravar não só na Espanha, mas noutros países. É que os jacobinos... E os Estados europeus em geral ainda não perceberam o que o mundo mudou e o que é que deve ser o Estado moderno. As pessoas, na Revolução Francesa, depois este Estado que hoje está em vigor nestes países todos, é um Estado herdado. Dr. Alberto São Jardim. É um Estado herdado, isto é muito importante para as pessoas perceberem. Herdado da Revolução Francesa, em que era preciso haver um poder central que, perante um analfabetismo generalizado e uma injustiça social generalizada, tivesse um controle sobre as coisas. Hoje todas as pessoas vão à escola, hoje todas as pessoas têm um mínimo de cultura, hoje todas as pessoas têm acesso à informação, as pessoas já não estão para ser geridas de longe. Há competências que têm que pertencer ao Estado, mas hoje, seja num território continentalizado, muito mais num território insular, as competências têm que estar na proximidade dos próprios cidadãos. Isto é o Estado moderno. E porque os espanhóis não perceberam isto, é que se está a dar este sarilho da Catalunha. Nesta conjuntura, Rui Rio é capaz de desmontar a geringonça, digamos assim?
tem que ganhar as eleições para desmontá-la. E acha que tem capacidade para e isso? não sei, atenção, está mobilizado mas para não é isso? só o Rui Rio que vai desmontar a geringonça. Se o Costa tiver maioria absoluta, vai desmontar a geringonça também. Agora, porque ele não vai esquecer que começou já, tendo em vista, porque o PC e o Bloco de Esquerda, mas o PC, o Bloco de Esquerda, muitos deles vão acabar por se meter no Partido Socialista por oportunismo, que aquilo é uma burguesia que está para ali. Mas o Partido Comunista não vai se contentar só em ter servido de passadeira para o governo. Vai querer mostrar força. E o que se está a passar em Portugal, o que eu vou dizer agora é uma heresia, mas que eu digo que até escrevi isso no livro que publiquei o ano passado. Nós estamos com as velhas ideias sociais, as velhas ideias de Estado. Há 2 sectores em que estão a fazer greves e que hoje não é possível continuar a aceitar o direito à greve nos mesmos termos que para os outros sectores. Não é o sector da saúde. A greve no sector da saúde tem que ter o mesmo tratamento que as greves nas forças de segurança e outras coisas assim do género. Porque não está certo, com o envelhecimento da população, as pessoas chegarem a morrer porque não têm, há dias em que não têm tratamento no hospital. Como no sector transportes. Repare, basta fazer greves nos transportes para impedir o Estado de funcionar. As greves no sector transportes, eu sei... Há politização dos 2 setores, eu sei, não estou a dizer isso. Eu sei que não estou a ser... não estou no pensamento único, mas eu também nunca tive a preocupação de estar no pensamento único. Fui sempre um contestatário do regime. De maneira que o sector transportes, em greve, custa milhões por dia ao Estado, para além de ser um atentado ao direito das pessoas que precisam de trabalhar e podem perder um dia de trabalho de salário. Pensa-se no aumentar salários a quem tem já bons salários e tira-se um dia de trabalho a quem não se pôde deslocar. Isto tem que ser metido na ordem. Dr. Alberto João Jardim, muito obrigado por ter vindo ao programa de entrevista. Nós colocamos um ponto final neste programa, assim especial. Desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.